E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou ler um texto que está em Mateus, capítulo 14, verso número 22, e diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem o barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Até eu ficava. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Porque você duvidou? Quando entrar no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa é uma passagem muito comum e muito famosa no meio cristão, né? Fala sobre Pedro andar sobre as águas com Jesus. E muitos de nós, quando assistimos pregações ou quando nós ouvimos falar dessa ministração, os nossos olhos estão sempre fitos em Pedro. Afinal, Pedro foi o único dos 12 discípulos a caminhar sobre as águas, a ter com Jesus sobre as águas. É uma experiência e tanta, não é mesmo? Eu também me impressiono. Mas o que mais me espanta ao olhar por um outro ponto de vista é ver que 11 pessoas ficaram dentro do barco. É ver que 11 pessoas tiveram coisas que as aprisionaram dentro do barco e as impediram de viver uma vida com Jesus, de viver uma experiência única com o Senhor. Eu não sei você, mas às vezes nós reparamos demais nas experiências que os outros têm, ao invés de olhar aquilo que tem nos paralisado, aquilo que nos tem impedido de viver a experiência que essas pessoas vivem. Quando nós olhamos para os outros 11 discípulos, nós começamos a reparar com um cenário totalmente diferente. E muitos de nós não somos esse Pedro que fala na Bíblia, mas nós estamos dentro desses 11. Quantas vezes nós impedimos que coisas nos travassem ou nos barrassem de viver uma experiência ou uma vida muito legal com Jesus? Muitas pessoas me enviaram no Instagram perguntas, sugestões de vídeo a respeito de como viver uma vida com Deus ou de como se livrar das distrações causadas nesse caminho. E sabe, Pedro, enquanto ele andou sobre as águas, ele só andou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas quando ele começou a reparar no vento e nas ondas, ele afundou. Sabe, se você ainda não consegue caminhar com o Senhor, é porque os seus olhos não estão fixos no Senhor. É porque os seus olhos estão voltados nas circunstâncias ao redor. É porque os seus olhos estão te prendendo dentro do barco e estão te impedindo de viver uma vida de verdade com Deus. Sabe, eu não sei vocês, mas não existe um sentimento melhor, um sentimento de preenchimento, de satisfação, do que a gente viver uma vida onde Deus é o centro da nossa vida. Isso não é verdade? Sabe, quando Deus é o centro da nossa vida, nós conseguimos andar sobre as águas todos os dias. E o mais legal, Pedro, por mais que ele tenha afundado sobre as águas, Jesus o chamou de homem de pequena fé. Jesus ajudou ele a se levantar. A história fala que eles voltaram para o barco. E eu acredito que não foi nadando, foi andando sobre as águas. Pedro entendeu que quando ele tem os olhos em Jesus e quando ele confia no Senhor, ele vive uma vida da qual a maioria não vive. Eu não sei o que tem te prendido dentro do barco. Se são os medos, as aflições, suas companhias, o seu velho homem. Mas eu quero te dizer
existe uma nova vida, onde Jesus é o centro do nosso foco, onde Jesus é o centro da nossa vida. Isso vai nos capacitar a viver uma vida sobrenatural. E é isso que eu faço nessa... Não sei que hora que você está vendo, né? Mas esse é o convite que eu te faço. Largue tudo e todos dentro do barco. Todas as suas desculpas, principalmente. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e caminhe para viver algo que você nunca viveu. Conta comigo.